E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre razão e proporção. Razão é basicamente uma divisão. Você vai dividir uma grandeza por outra. Grandeza é tudo aquilo que você consegue medir. Então, é distância, temperatura, valores, pode ser também velocidade, aceleração, altitude. Tudo isso você consegue medir e então entra na classificação de grandeza. Razão é a divisão que a gente faz entre dois valores de uma mesma grandeza ou de grandezas diferentes. Sozinha, a razão ela não tem muito poder. Ela é só um dado matemático. Agora, se você tiver razões iguais, então a gente tem proporção. Proporção acontece quando a gente tem duas razões iguais. E aí, quando a gente tem duas razões iguais, a gente diz que a gente tem grandezas proporcionais. Fica um pouco mais fácil se a gente entrar agora em alguns exemplos que eu preparei para vocês. Ele faz parte de um material que eu vou fazer o possível para deixar para download para vocês, tá bom? E aí aqui eu explico mais ou menos o que é razão, algumas maneiras de verificar isso, que é o que eu vou explicar aqui no vídeo. São esses 3 exemplos. Vamos começar com a letra A. Letra A, a gente tem uma caixa cheia de bolas de gude, possui 12 bolas claras e 8 escuras. Se a gente adicionar 6 bolas claras e 4 escuras, a gente vai ter uma alteração nessa razão. Se a gente não tiver uma alteração na razão, então a gente vai ter que foi um aumento proporcional à quantidade de bolas que a gente já tinha. Então vamos começar com a letra A. Então inicialmente a gente tem 12 bolas claras e 8 bolas escuras. E aí a gente vai adicionar 6 bolas claras e também vai adicionar 4 bolas escuras. A gente quer verificar se essa proporção, se essas razões foram mantidas. Vamos fazer, então, a proporção aqui entre bolas claras e escuras. A proporção vai ser clara sobre escura, que também pode ser escrito como claro, escura, ou, se a gente não tiver disponível a fração, a gente pode escrever claro barra escura. E isso são só maneiras diferentes de representar a mesma razão. Então, inicialmente, no início, a minha razão vai ser 12, que eu falei que é claro primeiro, 12 sobre 8. E aí a razão ela vai compreender não só essa fração original, como todas as frações equivalentes a essa. Só que a gente tem um padrão que a gente tende a representar frações na sua forma irredutível, porque é um jeito de padronizar todas as representações que essa fração e as equivalentes podem ter. Por isso, a gente vai achar a fração equivalente a essa, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 4, que é o divisor comum maior que tem entre as duas. 12 dividido por 4 é 3. 8 dividido por 4 é 2. Essa fração irredutível, a minha razão entre bolas claras e escuras vai ser 3 bolas claras a cada 2 bolas escuras. E faz sentido, né? Porque eu tenho 12 bolas claras. E se eu fizer grupinhos de 3 bolas claras, eu vou ter 4 grupinhos. E cada grupo desse tem que me dar 2 bolas escuras. E de fato eu vou ter 8 bolas escuras aqui, como eu mostrei para vocês. Então essa razão faz algum sentido, né? A minha razão então é de 3 para 2, sempre observando a ordem, 3 claras para 2 escuras. E agora a gente vai ver se essa razão foi alterada, né? Então, no final, como que vai estar a minha razão? Vou manter de claras para escuras para a gente não se confundir. A quantidade final de bolas claras que eu tenho é 12 mais 6, 18, sobre 8 mais 4, 12. E aqui eu tenho que dividir por algum número que divida os dois. Aqui no caso vai ser 2. 18 dividido por 2... 9. 12 dividido por 2, 6. Dá para eu dividir de novo, agora por 3. Ou seja, dava para dividir por 6, né, na anterior. Isso é 3 sobre 2. A minha razão é a mesma. E olha que interessante, por isso que a gente coloca a fração irredutível. Porque aí a gente vai ter um padrão. Como que eu ia bater o olho e ver que 18 sobre 12 é igual a 12 sobre 8? Então, eu sempre levo a minha razão para a fração irredutível que ela representa. Se o meu início e o meu final têm a mesma razão, então esse meu aumento, o aumento, foi proporcional. Um fenômeno que aconteceu aqui
é que, como eu fiz uma adição também proporcional, no final tive um final proporcional. Porque presta atenção, qual que é a razão entre as quantidades que eu aumentei? É de 6 para 4, que quando eu faço aqui dá, dividindo por 2, né, dá 3 sobre 2. Então, meu aumento foi proporcional, né? E no final também eu tive uma proporção. Outra coisa que a gente pode observar é que eu posso fazer a minha proporção com relação ao todo. Eu não preciso fazer com relação às partes somente. Se eu quisesse saber somente a proporção das bolas escuras, eu podia fazer o início, colocar só o izinho aqui, seria 8 sobre 20. Por que 20? Porque é o total de bolas. 12 mais 8. Então, eu poderia fazer 8 sobre 20. Faço a minha simplificação. Fica dividido por 4. 2 sobre 5. Essa é a minha razão de bolas escuras. A cada 5 bolas, no total, eu tenho 2 escuras. É isso que significa. Minha proporção é de 2 para 5. E no final, eu vou ter, no total vai ser 18 mais 12, né? Que aqui no final vai dar 18 e aqui vai dar 12. 18 mais 12 é o famoso 30. E a minha razão final vai ser 12, que é a quantidade final de bolas escuras, sobre 30. Se eu simplificar isso aqui por 6, 12 dividido por 6, 2. 30 dividido por 6, 5. Continuou proporcional. Então, eu posso fazer tanto entre as partes, quanto da parte pelo todo. Letra B. Em uma receita de massa de macarrão, são 100 gramas de farinha de trigo e um ovo. Entretanto, eu quero fazer mais massa. E eu fiz a receita de 400 gramas e 5 ovos. A razão foi alterada? Gente, receita, a razão não pode alterar, porque senão você vai alterar a receita. Quando você quer fazer mais daquela receita, geralmente a gente faz o quê? A gente faz uma receita em cima da outra, ou seja, você vai dobrar, triplicar, quadruplicar todos os ingredientes daquela receita, como se você estivesse fazendo ela várias vezes, só que ao mesmo tempo, em relação aos ingredientes. Em relação ao modo de preparo, o tempo de cozimento não necessariamente é proporcional, né? Senão você vai fazer 3 receitas de um bolo que tinha que ficar 30 minutos no forno e ele vai ter que ficar 1h30. Então nem sempre vão ser proporcionais. Mas em caso dos ingredientes, vai ter que ser sim. E aí agora a gente vai ver se é proporcional mesmo isso aqui que eu fiz, né? Então no início eu vou ter 100 gramas de farinha de trigo e um ovo. Qual que é a razão original da minha receita de macarrão? Vamos lá. É 100 gramas sobre 1. E eu posso escrever isso como 100 para 1, ou seja, 100 gramas de farinha para um ovo. Aqui, tranquilo, né? A minha razão é 100 para 1. No final, a minha receita vai ser 400 para 5 ovos. 400 gramas. Então, aqui foi de 400 para 5. Será que essa razão é a mesma? Como é que eu faço para descobrir? Simplifico e vejo se vai dar 100 para 1, porque 100 para 1 é a minha irredutível, né? Denominador ou numerador? Chegou no 1, irredutível. 5, então ficou 400 dividido por 5, 80. 5 dividido por 5, 1. Opa! Aqui é 100 para 1, 100 gramas de farinha para cada ovo, e aqui foi 80 para 1, 80 gramas de farinha para cada ovo. Então, aqui a gente não teve um aumento proporcional. Minha receita vai ficar diferente, vai ficar com ovo demais, e aí eu vou ter que acrescentar farinha depois para poder equilibrar essas razões. Então, a resposta é não foi proporcional. São razões? São razões, mas não são proporcionais, porque não são razões iguais ou equivalentes. Letra C. Nosso cérebro consome 20 gramas de cada 100 gramas do que nos alimentamos. Ao mesmo tempo, a cada 1 kg de nosso corpo, 0,02 kg é do nosso cérebro. As razões entre os pesos de alimento e do corpo são iguais? O gasto de energia do cérebro é proporcional ao peso dele? O que eu quero saber é, eu sei que o meu cérebro consome muita energia, mas eu quero saber se ele não consome muito mais, por exemplo, que o meu braço, ou se ele não consome muito mais que a minha perna, ou o meu estômago. Então eu quero saber se o tamanho do meu cérebro, ou o peso dele, tem a ver com o tanto que ele consome da energia, né?
20 gramas, 100 gramas de alimento foi o jeito que eu achei de falar de energia com vocês. Às vezes, quem está aprendendo proporção por agora não viu nada sobre energia, então eu não queria colocar nenhuma unidade mirabolante de energia aqui, tá? Mas é isso mesmo, 20% da nossa energia é gasta pelo cérebro. Vamos encontrar então a razão que o que ele consome representa do total. Bom, nesse aqui não tem início e final, né? Eu quero saber sobre o cérebro, sobre o que ele consome e sobre o que ele pesa. Então, o que ele consome é, a cada 100 gramas, ele consome 20. Então, a razão do consumo dele, de energia, é de 20 a cada 100 do que eu me alimento. Vamos transformar isso numa fração irredutível? Dividindo aqui o numerador e o denominador por 5, eu vou obter 4 sobre 20. E dividindo por 4, eu vou ter 1 sobre 5. Então, para cada 5 gramas do que eu consumo, 1 grama é para o meu cérebro. Tá? A cada 5 unidades de energia, 1 unidade vai para o meu cérebro funcionar. Então, ele gasta uma quantidade considerável de energia. Mas será que é muita mesmo? Vamos ver. Porque, olha só, para cada quilo meu, olha o que ele pesa, 0,02 quilos. Né? Se a gente for transformar isso aqui em grama, porque isso aqui está em quilos. Se a gente for transformar isso aqui em gramas, vai ser 1 quilo é 1000 gramas e isso aqui é 20 gramas. A gente pode simplificar isso aqui? Podemos. Então, fica cortando zero, né? Ou então dividindo tudo por 10 e depois dividindo por 2. Vai ficar 50 para 1. Nossa, mas ficou muito diferente. Ficou mesmo. Porque aqui a gente colocou primeiro a parte, que é o cérebro, sobre o todo. E aqui a gente colocou o todo, que é o peso, né? O total, sobre a parte. Então a gente tem que respeitar essa ordem, né? Mas não tem importância. Se a gente começou invertido aqui, é só a gente trocar aqui, ó. Que agora ficou a parte sobre o todo. Agora eu posso comparar, né? Ou seja, a cada 50 gramas do meu peso, 1 grama é do cérebro. A gente pode pensar também, a cada 50 quilos do meu peso, 1 quilo é do meu cérebro. Então, se eu peso 70 quilos, meu cérebro vai pesar aí uma faixa de 1 quilo e pouquinho. Não chega nem a 2 quilos, porque se fosse 2 quilos eu tinha que pesar 100. Meu cérebro ele é menos que 2 quilos. Né? Em compensação, ele consome 20%, que é essa razão aqui, ou 1/5 de tudo que eu consumo em alimento e energia. Então, o consumo de energia não é proporcional. Outra maneira que tem da gente verificar se as coisas são ou não proporcionais, os eventos são ou não proporcionais, além de simplificar, é eu pegar as razões originais mesmo. Por exemplo, essas duas aqui, ó, e fazer a multiplicação cruzada. Então, eu faria primeiro, mas tem que obedecer a parte e o todo, né? Então, ficaria 0,02 sobre 1 igual a 20 sobre 100. Será que é igual mesmo? Isso aqui é uma pergunta, na verdade. Eu não sei se é igual. Para saber se é igual, eu vou multiplicar cruzado. Se eu obter resultados iguais, então eu vou estar realmente falando de razões iguais, ou proporção. Então, aqui vai ser 0,02 vezes 100 igual a 20 vezes 1. Será que vai dar igual mesmo? 0,02 vezes 100 é 2. 20 vezes 1 é 20. Então, ó, não são proporcionais, porque essas frações não são iguais ou não são equivalentes. Agora aqui um caso em que foi igual, né, que a gente já fez o experimento e viu que foi igual. A gente consegue então verificar por aqui. Vamos ver aqui. Olha, vamos usar esse exemplo aqui que foi em relação ao todo, né? Será que a razão inicial é igual à razão final? Vamos então verificar. É 8 sobre 20, que é a razão inicial, não precisa simplificar nem nada, porque esse é o lado bom, você não precisa simplificar nesse método da multiplicação cruzada. É igual a 12 sobre 30? Vamos ver. 8 vezes 30 é igual a 12 vezes 20? Não sei, vamos ver. Interrogaçãozinha. 8 vezes 30 é 240. 12 vezes 20 é 240. Opa, bateu aqui. Então, é proporcional. Essas razões são iguais. Outra coisa que pode acontecer é eu ter uma dúvida. Quer dizer, eu tenho essa razão já. Né? A cada 5 bolas, que é o meu denominador, eu tenho 2 escuras.
E se eu tiver 200 bolas? Eu quero manter essa proporção, tá? Eu quero manter a proporção, né? É uma outra situação 3, né? Porque é depois daquela. Na segunda, que seria a final. Agora eu tenho outra situação. Eu quero ter 200. Para manter a proporção, quantas tem que ser escuras? Aí eu tenho que fazer uma equação. Olha como que representa essa equação. Não se prenda tanto a como se resolve ela, mas preste atenção para como a gente monta essa equação. Olha só, eu não sei quantas bolas são escuras, então eu vou chamar de x. Então, x é a quantidade de bolas escuras. Qual que é a razão entre a quantidade de bolas escuras e o total? Ué, o total eu já tenho, 200. Então, a razão vai ser x sobre 200. Eu quero que essa razão seja igual a quanto? Eu quero que essa razão seja igual àquela razão inicial, que é 2/5. Bom, se a minha razão é 2/5, e isso aqui é a minha razão expressa em termos de x, então eu tenho que descobrir um número que sobre 200 fica igual a 2/5. Sabe aquela técnica de multiplicar cruzado? Aqui eu posso aplicar ela de novo. Vai ficar 5 vezes x é igual... Vai ficar 5 vezes x é igual a 2 vezes 200. Pronto. Agora eu vou fazer aqui. Isso é 5x. Isso é 400. Eu divido os dois lados por 5. E terei... Aqui eu simplifico, fica x. E aqui eu faço a divisão, vai ficar 80. Se eu tiver 200 bolas, para eu manter a inicial de bolas escuras, a proporção inicial de bolas escuras, então eu tenho que ter 80 bolas escuras. Em compensação, eu tenho que ter quantas bolas claras? Isso, o restante. A quantidade de claras, eu vou escrever assim, vai ser 200 menos 80, que é 120. E você também poderia verificar que 120 é proporcional à quantidade de bolas claras lá do início, da primeira e da segunda proporção que a gente fez nesse problema da letra A. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a matéria, tá? E é isso mesmo, vamos exercitar. Não dá para explicar muito bem razão e proporção sem esses exemplos. E eu vou tentar colocar aqui também nessa descrição a outra lista de exercícios para vocês praticarem. Ainda não tem correção dela, essa é a correção só dessa primeira. E eu recomendo que vocês façam ela assim que vocês terminarem de ver esse vídeo, porque é bom você exercitar problemas semelhantes para você ver se entendeu a lógica, pelo menos aqui nesse caso da proporção, tá bom? Até o próximo vídeo.